Boa noite. Eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando de estarmos aqui juntos para louvá-lo, para adorá-lo, mas também para ouvir uma palavra que vem trazer alegria aos nossos corações. Estamos aqui, reunidos, o culto dos homens de honra, da igreja congregacional, e nós queremos que os homens desta igreja se unam no mesmo objetivo, que é servir ao Senhor, é dizer: eis-nos aqui, Senhor, e usa-nos com poder, graça e autoridade. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. 1 Coríntios 12, versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém, irmãos? Quando nós unimos, irmãos, no único propósito de servir ao Senhor, adorar o Senhor, Deus faz milagre. Deus usa todos nós com poder, graça e autoridade. Que nós possamos entender que juntos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando aqui, abençoando a vida de vocês, aqueles que estão nos assistindo neste momento. Nós estamos aqui transmitindo em live esse culto dos homens. Nós vamos clamar a Deus para que Deus venha falar conosco nessa noite. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor, juntos. Estamos aqui, Senhor, porque cremos na Tua igreja, cremos no Teu poder, na Tua graça e na Tua autoridade. Ó Senhor, nós queremos que o Senhor se alegre conosco nessa noite. Aqui está a equipe levantada, Senhor, para Te adorar, para nos dirigir a um louvor que chega no Teu coração com alegria. Abençoe esta equipe, Senhor. Dá a eles perseverança, alegria do Senhor. Dá a eles, Senhor, um compromisso com a alegria de saber que servir ao Senhor traz frutos, traz alegria, traz paz e traz principalmente vida. Nós abençoamos todos os irmãos que se encontram aqui nessa noite, aqueles que não puderam vir dos seus lares, nós ministramos bênção, aqueles que estão nos assistindo, que Deus entre aí na sua casa, no seu lar, e traz refrigério, traz alegria e paz. Vamos juntos, neste momento, adorar ao Senhor, com todo o nosso coração, e dizer: Senhor, Tu és digno de toda a nossa adoração, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Que bom nós estarmos aqui, A palavra de Deus fala que o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Meus queridos, desde já eu ministro fé em nossos corações, que nós possamos sair daqui com aquilo que nós viemos buscar, porque o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável. Mas também eu alerto a todos nós que adore o Senhor em espírito e em verdade. Nós vamos entoar aqui alguns cânticos ao Senhor, e seja grato ao Senhor. O primeiro hino que nós vamos cantar aqui foi logo quando começou o culto de homens. Ele fala do resgate do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, O Senhor nos resgatou da casa da servidão e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, meus queridos, é maravilhoso a obra que Jesus fez, está fazendo e continuar fazendo nas nossas vidas. Vamos adorar o Senhor com pobre e perdido.
A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre e perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Coloca a mão no seu coração. Mas Jesus estendeu a sua mão. Mas Jesus estendeu a sua mão. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele sou liberto do perigo e do mal, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela nova vida. Obrigado, meu Deus, pela obra maravilhosa, pela transformação. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita nas nossas vidas e que nos conduz dia a dia nos Teus caminhos, caminhos maravilhosos. Aleluia. Próximo louvor, a Tua graça. O que é graça? Favor imerecido do Senhor para conosco, porque nós não somos merecedores, não é? Mas a graça do Senhor sobre nós, né? Ela é abundante. Amém? É um privilégio que nós temos. Aleluia. A Tua graça é melhor que a vida. A Tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam, assim bendirei, e em Teu nome minhas mãos levantarei para os céus as minhas mãos.
diabos te louvam, e assim bendirei, e em teus nome minha mão levantarei para os céus. Uma salva de palmas para o Rei da Glória, o amado das nossas almas. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é o número 1 da cidade, do nosso país, do mundo. Muitos querem essa posição, mas essa posição foi dada pelo Pai Celestial. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Como é gostoso, irmão. Nós temos que ter prazer em adorar o Senhor. Nós estamos aqui pelo cuidado do Senhor com cada um de nós, irmãos, né? Devemos esquecer todos os problemas, todas as lutas, toda a dificuldade, porque neste momento nós estamos adorando um Deus vivo. Deus está vivo, irmãos. Amém? Nós vamos cantar mais um corinho aqui. Nós vamos cantar mais um corinho, e eu vou pedir a cada irmão que saia do seu lugar e dá um abraço no irmão. Você fala assim: olha, estamos juntos aqui, estaremos juntos na eternidade. Devemos amar uns aos outros, dizer: eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos despertar essa alegria em nossos corações, irmãos. Por mais que as coisas estão acontecendo aí fora, né, projeção, esquece política, esquece essas coisas. Maior do que a política é Deus. Aleluia. E tudo está no controle dele. Amém? Vamos estar cantando esse mais um corinho. Sai do seu lugar, dá um abraço no seu irmão bem apertado e diz para ele: eu te amo, irmãos. Não desanima, nós estamos juntos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu
Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Maravilhoso, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, em Ti nós refugiamos, aleluia, glória. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês muito, mas muito mesmo, em nome de Jesus. Eu quero convidar o presbítero Ricardo para vir aqui à frente. Nós vamos estar aqui orando, irmãos. O Samuel, o sogro, genro, eu sempre troco, o genro do pastor Paulo, Samuel, acho que a maioria conhece ele, né? Teve um problema hoje, foi parar no hospital, né? Problema de coluna, ele fazendo um tratamento. Nós vamos colocar aí nessa oração. O pastor Paulo, mais a Vera, sua família, né? Vou colocar aqui. E mais alguém que você aí lembrar agora, né? Os irmãos que estão aí necessitando de uma oração de cura. Irmãos, Deus cura, irmãos. Deus cura, né? Deus transforma, Deus muda. Vem aqui à frente, nós vamos estar ungindo vocês rapidamente. Pastor Carlos, vamos ungir? Vamos ungir. Quem estiver enfermo, vem aqui à frente. Porque a palavra diz assim, o Senhor diz assim, ungirão e serão curados. Aleluia. E eu creio na palavra, e nós cremos nessa palavra. Aleluia. Venha para cá convicto. Fala assim, eu vou receber nessa noite uma oração de fé. Eu vou receber a cura nessa noite. Porque Deus age quando nós temos fé, quando nós acreditamos em nome de Jesus. Amém? O presbítero Ricardo vai estar confirmando aqui a oração, colocando Samuel, pastor Paulo, sua família, todos aqueles que lembrarem de alguém, né, de um amigo ou de alguém na família que estiver enfermo, pensa agora nele. Fala assim, ó, Deus os abençoe e serão curados em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia.
Quem não conhece o irmão Expedito aqui? Irmão Expedito, está lá no cantinho, isso, levanta as mãos. Isso, irmão Expedito. Está levantando o braço ali. Aquele irmão, ele esteve aqui na igreja ontem, e a gente estava conversando. Ele sofreu um acidente, que eu não vou contar que tipo de acidente que é, isso é para outra oportunidade. E nesse acidente, o braço dele foi para trás, ele pensou que tinha quebrado o braço. E de lá para cá, o braço dele estava doendo, não é, irmão Expedito? Ele falou para mim ontem que não estava conseguindo dormir do lado do braço. No culto chegando aqui, ele falou assim: irmão Ricardo, eu tenho uma boa notícia para te falar. E nós oramos por ele ontem aqui, não foi, Rodrigo? O filho dele está lá. Nós oramos, pedindo Deus para tocar nos nervos. Rabassurianda, suricanta. Ele chegou hoje e falou assim: ó, eu consegui dormir até 3 horas da manhã, não senti nada em cima do braço. Não foi, irmão Expedito, que o senhor falou comigo? Olha lá, está com a mão levantada lá, ó. Deus opera, Deus manifesta o teu poder. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Vamos interceder em nome de Jesus. Deus amado, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor, porque toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Ti. Ó Deus, como hoje, ó Deus, estava vendo, ó Deus, um testemunho de um homem, ó Deus, que sofreu um acidente, ó Deus, e teve 35 ossos do seu corpo, da cabeça até os pés, quebrado naquele acidente. Ó Deus, ele foi para o nicotério, ó Deus amado, dado como morto. Mas a Tua palavra, ela é poderosa, ela dá vida. Deus amado, em nome de Jesus, nesta noite, toca no gerro do pastor Paulo, toca no Samuel, toca naquela coluna, toca naqueles ossos, em nome de Jesus. E todas as pessoas, nós estamos aqui neste momento, mentalizando, pensando, ó Deus, intercedendo por essas pessoas, ó Deus, como nós oramos aqui nesta noite. E assim, ó Deus, como o irmão Expedito falou, que o Senhor o curou. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar cada um diante da Tua presença. Em nome de Jesus, doença, enfermidade e moléstia, bata em retirada. Jesus já te venceu na cruz do Calvário. Por isso, nós tomamos posse nesta noite, em nome de Jesus. E assim oramos e bendizemos o Teu santo nome. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Obrigado. Aleluia. Amém, irmãos? A palavra é viva. Só tenho que falar assim: hoje eu vou receber uma palavra transformadora para a minha vida. Uma palavra de Deus que entra no meu coração e transforma a minha vida. Irmãos, quando nós cremos na palavra que ela diz que ela é viva e eficaz, algo extraordinário acontece em nossas vidas. Estamos aqui hoje, né, o convidado especial, pastor Fernando. Vem aqui, pastor Fernando. Ele hoje vai falar nos nossos corações. Eu sei que Deus preparou uma mensagem que vai vir de encontro às nossas necessidades. Fique atento, irmãos. Deus fala. Deus, Ele tem algo extraordinário para nós. Não deixa desviar. Fala assim: Senhor, eu vou hoje receber uma palavra transformadora para a minha vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela vida dele. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por todo o andamento deste culto, cada irmão, cada irmã, aqueles que estão em casa nos ouvindo. Obrigado, Senhor, porque se estamos ouvindo, estamos aqui, Senhor, porque cremos, Senhor, na Tua palavra. Cremos, Senhor, que algo extraordinário vai nos acontecer quando nós cremos. E nós temos sede de ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite. Ó, Senhor, traz algo especial para nós. Abençoe a vida do pastor Fernando. Abençoe a sua família, seus sonhos, os seus projetos, porque é um eleito do Senhor. O chamado dele, Senhor, é para trazer as boas novas. E o nosso chamado também, Senhor, é para ouvir as boas novas, com o coração aquebrantado, um espírito humilde, para que possamos ser transformados pelo Senhor. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu quero desde já agradecer a Deus, em primeiro lugar, e agradecer aos responsáveis do ministério, os pastores, os diáconos, os presbíteros, que confiou a nós essa responsabilidade de falar daquilo que o coração arde, né? Porque outrora nós não conhecíamos a palavra, e nós não entendíamos bem o que ela poderia gerar sobre a nossa vida. Mas a partir do momento que alguém um dia chegou e me falou desta verdade, o meu coração ele ardeu e eu me entreguei ao Senhor. E hoje eu estou aqui para poder anunciar esta verdade ao coração da igreja, ao coração dos ouvintes, em nome de Jesus. O tema: aproximando de Deus com fé. É interessante, queridos, que eu sou do ministério da Igreja Evangélica de Jesus, mas eu não quero preocupar com placa ministerial, porque nós estamos aqui como corpo de Cristo. Nós estamos aqui bem ajustados, nós estamos aqui com o intuito de falar e de pregar o Evangelho de Cristo. E isso é o primordial, né, que nós temos de guardar e de zelar, é de poder entender que eu sou um com vocês e vocês é um comigo. Nós somos membro do mesmo corpo como iniciou o trabalho. E sendo membro do mesmo corpo e tendo Cristo como cabeça e o Espírito Santo nos conduzindo como um só Espírito, conduzindo este corpo para podermos falar e fazer segundo aquilo que Ele propôs no coração, para transmitir ao coração da igreja. O interessante é que quando nós vamos falar de fé, né, nós sabemos que o texto que nos foi dado em Hebreus, no capítulo de número 11, é interessante que já fala bem claro sobre a questão da fé. E nós procuramos estudar, nós procuramos ter mais informação, né, sobre este assunto, para podermos aqui estarmos conversando com os irmãos um pouquinho sobre a fé. Só o motivo de nós estarmos aqui, nós já estamos exercendo a fé, porque nós estamos aqui servindo a um Deus que nós não conseguimos ver, mas acreditamos que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Olha que interessante, Hebreus capítulo de número 11, quero aproveitar o tempo, para a gente poder, dentro desse tempo que foi me dado, nós usufruirmos esse tempo com a palavra. Hebreus capítulo 11, o versículo de número 1 em diante diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criadas de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Eu creio na oração que foi feita aqui nessa hora.
porque nós estamos ligados e nós estamos dentro do mesmo conduto, na mesma direção. Então, por isso, aqui nessa noite, eu quero falar de alguns tipos de fé que nós temos visto no tempo de hoje, ou em alguns tempos também passado. Porque para mim poder falar sobre fé, nós temos que lembrar que o fundamento, a Bíblia fala, o autor aos Hebreus, ele fez questão de trazer uma forma bem clara do que é realmente uma fé, que nós devemos seguir e que nós devemos estar pautada nela. Mas nós ouvimos falar, de uma fé que todos nós nascemos com ela, a fé natural. A fé natural, eu fiz questão de fazer algumas anotações e vou fazer questão de estar lendo para que nós possamos entender. A fé natural, é algo que nós já nascemos com ela. Todos nós já nascemos com esse tipo de fé. E algum exemplo que nós podemos fazer: quando nós saímos da nossa casa para trabalhar, nós trabalhamos o mês todo e aguardamos no final do mês um provento. E é interessante que no final do mês nós sabemos que pelo nosso trabalho nós vamos ter algo a receber. Então, quando nós temos essa certeza e quando nós sabemos que é o nosso trabalho, nós vamos receber um provento pelo que fizemos, isso é considerado como uma fé natural. Eu faço e vou receber. Eu vou fazer uma viagem e vou pegar um avião ao destino tal. Eu sei que eu vou fazer uma viagem e vou chegar no destino. Então eu tenho fé que eu vou chegar nesse destino. Todos nós temos uma fé natural. Mas essa fé não é suficiente para poder estar andando na presença de Deus. Segunda fé, a fé intelectual, baseada apenas no conhecimento. Às vezes a gente pensa, por eu conhecer demais, é o suficiente de eu alcançar o padrão daquilo que Deus quer para a minha vida. Mas simplesmente o conhecimento não é o suficiente para poder fazer com que a fé seja gerada, a fé genuína, ela seja realmente gerada sobre a sua vida, um desejo de alcançar o céu. Tem muitas pessoas que conhecem muito bem, a fé, tem um intelecto muito importante. E a Bíblia, a gente percebe no livro de Romanos, o capítulo 14, eu quero dar uma voltinha com vocês na Bíblia, Romanos capítulo de número 14, ele diz assim, olha, Romanos 10, 14, diz assim para nós: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele quem não o ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem pessoas que conhecem demais, têm um intelecto profundo de conhecimento, mas não tem vida. Eles não transmitem, eles não sabem a realidade daquilo que eles conheceram, ou daquilo que eles têm de intelecto. Tem pessoas que você vai chegar perto dele, vai conversar com ele, ele dá um show na gente de Bíblia, mas não vive. Eles conhecem, ele tem o intelecto da história, ele tem o intelecto e o conhecimento de algo, mas eles não têm uma vida para transmitir aquilo para os outros. Então a fé intelectual não é suficiente. Tem a fé também da história, que é uma fé que, diferentemente de apenas conhecer, ela concorda com os fatos relacionados a Deus. Exemplo, Nicodemos. Um homem que conhecia a Bíblia, a lei, de uma forma tão profunda que ensinava aos outros. Mas quando ele teve um encontro real para conversar com Jesus, o próprio Jesus, ele disse: tu és um mestre em Israel e não sabe o caminho? Quantas pessoas têm, essa fé tão profunda, intelectual e a fé histórica, mas não tem vida com Deus? Porque para mim chegar ao ponto de falar da fé que nós queremos aqui hoje, abordar com os irmãos, nós precisamos entender o tipo de fé
que às vezes nós temos pautado e pensando que nós estamos indo bem na presença do Senhor, mas a sua fé natural não é suficiente, a sua fé intelectual não é suficiente, a sua fé histórica, de conhecer a história, de entender a história, não é suficiente. Tem a fé também que é aquela miraculosa, aquela fé de fazer as coisas acontecer, de vir sinais, prodígios e maravilhas acontecer. Ela não é suficiente também para te salvar, porque o próprio Cristo, ele deixou bem claro acerca disso. Porque que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu faço tantas coisas maravilhosas. Paulo, ele preocupava em pregar aos outros, mas ele mesmo, ele preocupava de não se encontrar reprovado. Os dons espirituais é para manutenção e para uso da obra, mas os dons espirituais, eles não te salvam. E tem pessoas que pensam que por fazer muito milagre, ele está pautado sobre a fé, ao qual é necessário ter para alcançar o padrão daquilo que Deus, ele quer que realmente nós entendamos, que é a fé que vai nos conduzir a Deus. Interessante que quando nós voltamos para essa palavra, nós percebemos, eu vou fazer uma leitura para vocês entenderem como é que a gente entende essa fé miraculosa. Uma fé baseada nos sinais e milagres que Deus pode realizar, ela baseia-se apenas naquilo que Jesus pode oferecer. Um exemplo de que esse tipo de fé pode se tornar imperante e insuficiente, e foi o episódio envolvendo o milagre da multiplicações dos pães e dos peixes. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Mas eles precisaram ver para poder acreditar que ele era. Aí nós começamos a perceber que Nicodemos, um homem que conhecia a palavra, ele também precisou ir a Jesus, e Jesus trazer um esclarecimento para ele, para que ele pudesse entender que o que ele tinha de intelecto, o que ele tinha de conhecimento não era o suficiente para ele poder herdar aquela promessa que o Pai havia feito para a sua igreja. Vocês lembram de Tomé? Às vezes a gente fala muito dele. Tomé, ele andava no meio, ele fazia parte dos discípulos, ele ouvia, ele viu os milagres acontecer. Mas quando Jesus, ele falou acerca da sua morte e da sua ressurreição, Tomé, ele ficou sabendo que Jesus havia morrido e ressuscitado. Agora de repente ele ouve falar, ele de repente indaga os discípulos e diz, eu só acredito vendo. Quantos de nós hoje queremos viver Cristo vendo as coisas acontecer? Se milagre não acontecer, Deus não está. Se eu não tocar nele, Deus não está. E aí agora a gente percebe que o próprio Jesus, ele adverte agora Tomé, dizendo, olha Tomé, olha para mim, vem aqui, toca, tocou, mas mais bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Entendam uma coisa, queridos, o Pai, ele não tinha interesse apenas de fazer milagres, ele não veio apenas com o interesse de trazer uma história, ele não veio apenas de trazer um momento de mostrar para o homem que o homem tinha um intelecto capaz de compreender, ele queria trazer coisas maiores ainda, para que o homem vivesse algo sobrenatural. E às vezes nós queremos pautar a nossa vida sobre o nosso conhecimento, sobre o nosso intelecto, sabe, sobre aquilo que fazemos de melhor para o Senhor. Isso não é o suficiente para que a sua fé genuína seja realmente baseado no que Cristo quer ensinar para a sua igreja. Milagres não salva. Tem aquela fé atemporal.
ela se baseia na vida emocional e na busca pela satisfação pessoal. Eu vou na igreja porque eu estou vivendo assim e Deus vai fazer algo por mim. Quantas pessoas vêm para a igreja, vêm para participar de um trabalho, não para buscar a presença, não para ser grato a Deus, mas vêm para receber de Deus algo para o seu bem próprio. E aí nós percebemos que esta fé, ela não é suficiente para poder você alcançar a promessa. A promessa de Deus, ela é muito mais além do que aquilo que os olhos viram. Ela é muito mais além do que aquilo que pode passar no coração do homem. O que Deus tem preparado para a igreja, para os homens, são coisas muito mais além do que podemos imaginar e ver. Por isso que ele fala que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. E somente quem consegue entender esse espiritual é que consegue compreender que não é por vista, mas é por fé que a igreja tem que triunfar sobre a face da terra. Então nós não temos que vir para a igreja só porque o fulano está, ou porque alguém vai orar por cura, ou porque às vezes eu estou passando por uma dificuldade. Não, eu tenho que vir para a igreja porque a minha fé não está baseada em coisas físicas, mas a minha fé está baseada naquilo que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra, ela gera em nós um peso tão grande de satisfação, de motivação em andar e em servir a Deus, independente do que eu estou vivendo, independente do que eu estou passando, independente do que eu estou enfrentando. Se eu estou em luta, se eu estou em guerra, se eu estou em aflição ou estou em batalha, a minha fé não está baseada nisso. A minha fé está baseada naquilo que eu entendi pelas Escrituras, e por isso que o justo viverá da fé. Ele não vive de aparência. Ele não vive se eu estou bem de saúde ou se eu não estou. Eu vou viver a Cristo porque eu entendi pelas Escrituras que Deus, ele vai galardoar. Não é aqueles que não creem nele, mas é aqueles que creem. E como que a gente pode crer em Deus sem poder ver? É somente por uma fé sobrenatural. Queridos, é interessante que nós fizemos uma questão de leitura. A fé salvadora é a fé que o livro de Hebreus está falando. Mas eu tive que fazer questão, eu orei a Deus e falei: Deus, me fala o que o Senhor quer que nós entendamos hoje. Me fala o que o Senhor quer nos ensinar hoje acerca da nossa conduta em relação à fé. Aproximando de Deus com fé. Mas qual fé é essa? A fé do intelecto? A fé natural? A fé da história, que eu conheço pela história? A fé das curas, dos milagres? A fé temporal? Não. Nós temos que aproximar de Deus, sabe? De Deus com a fé salvadora. É a única maneira que nós conseguimos alcançar as promessas. É a única maneira que conseguimos alcançar não somente as coisas terrenas, mas aquela promessa que Ele tem além dessa. Porque a Bíblia fala que aquele que espera em Cristo, somente nesta vida, o mais miserável homem é. Mas aquele que espera nele, sabe, na história e na promessa que Ele tem de um novo céu e uma nova terra, este é bem-aventurado. Amados, nós temos que começar a olhar para nós e perceber. Nunca foi tempo de brincar e nunca foi tempo de perder tempo. Sempre foi tempo de nós entendermos que Deus está chamando a igreja para um relacionamento. E não tem como nós relacionarmos com Deus e podermos aproximar de Deus com fé se não for por meio de nos relacionar com Ele. Nós precisamos relacionar. Eu vou dar um exemplo no texto que nós lemos aqui no livro de Hebreus.
A fé salvadora, eu quero ler aqui, olha, e essa é a fé verdadeira. É a única que podemos solucionar o problema da humanidade. A fé salvadora não é mística, não é imaginária, ela não é psíquica, ela não é, ou seja, ela não é relativa, porém real e pessoal. É algo real, é algo pessoal. Porque através dessa fé salvadora existe um propósito, um projeto de Deus para poder trazer essa fé, para ser gerada em nós pela palavra. E qual é a porta que nós entramos para viver essa fé? Cristo. Quando nós aceitamos a fé em Cristo e entregamos a nossa vida para Ele, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo está se fazendo novo. A fé verdadeira que o Senhor está nos chamando é uma fé transformadora. É uma fé que nos faz lembrar e perceber que as coisas palpáveis, as coisas visíveis, não é o que Ele quer para transmitir para nós, mas Ele quer nos transportar deste reino terreno para um reino espiritual. E neste reino, quem entende isso, que nós fomos transportados por Ele para o reino do Filho do seu amor. Vocês podem perceber que a Bíblia fala de 3 tipos de batalhas. Tem aquela que a gente foi assentado com Cristo nas regiões celestiais. A Bíblia fala também que nós estamos em uma guerra constante nas regiões celestiais. A Bíblia fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ela não fala em momento nenhum que somos abençoados na terra. Sempre a igreja, ela é levada para o seu âmbito de origem. Ele vem para nos tirar das coisas terrenas, para nos transportar para o seu reino, para o seu lugar. Por isso que ele fala, quando você orar, ora assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ele quer mudar o parâmetro, Ele quer mudar a compreensão da igreja na sua caminhada, na sua existência. Ela quer tirar a igreja, Ele quer tirar a igreja do normal, do comum, e levar a igreja para algo além da naturalidade humana. E somente pela fé salvadora, a fé verdadeira, é que a igreja consegue ser transportada para esse lado. Por isso que ele fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quando a gente fala sobre fundamento, nós olhamos para esse templo, para ele estar de pé, suportando todos nós aqui dentro, e com tudo que tem dentro, tem que ter um fundamento. E sobre o fundamento foi construído essa obra. E nós olhamos e percebemos que é uma obra linda, uma obra bela, mas se o fundamento, ele não tivesse o fundamento, essa obra, ela ia à ruína. Mas agora o escritor aos Hebreus, ele começa a justificação pela fé. E ele ensina como que os homens devem se aproximar de Deus com fé. É tendo o fundamento da sua vida na fé. O que é o fundamento da sua vida na fé? Aí ele diz assim, olha, é acreditar que aquilo que você espera, mas que você não vê, sobre a palavra de Deus que diz que vai acontecer, você tem que estar firmado sobre esta palavra e acreditar que vai acontecer. Não existe uma promessa para nós de um novo céu, de uma nova terra. Não existe algo além do que nós vimos. Quem aqui acredita que existe algo além do que você está vendo para a sua vida aqui hoje? É só pela fé. Nós não estamos olhando as coisas físicas apenas, mas nós estamos olhando uma visão além. É visão de águia, algo além do que podemos pensar ou imaginar. E por isso que ele fala, temos que ter um fundamento, um firme fundamento. Mesmo que tudo parece de mal a pior, parece que vai dar tudo errado, mas se você continuar firme nesse fundamento da fé, você vai ver acontecer. Porque sua vida não está baseada nas coisas, a sua vida está baseada em Cristo, na palavra. Eu zelo muito pela palavra, eu luto muito por essa palavra,
porque é ela que me dá certeza, é ela que me dá firmeza do que aquilo que o Pai havia dito através do Filho, e agora trouxe a revelação pelo Espírito Santo. Hoje eu tenho a convicção do que está escrito vai acontecer. Então nós, igreja, precisamos entender que Ele não quer que nós apenas ficamos pensando nas coisas materiais, físicas, do que Ele pode fazer. Ele pode fazer, mas a maior importância que tem para a igreja entender é saber da sua fé que te salva. Porque que adianta eu fazer tudo e eu mesmo me encontrar reprovado? E aí que está o problema. Eu conheço demais, eu instruo as pessoas, mas e você? Tem a fé salvadora? Você vive o sobrenatural de Deus? Você crê, acredita mesmo que o fundamento da sua vida, ela está fundamentada, e você crê que existe mesmo em meio a tudo que nós estamos vivendo? Vocês acreditam que ainda Deus está no controle? Nós temos que começar a olhar e perceber que Deus, Ele não perdeu o controle, porque enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo conduzir a igreja, Satanás e nem os homens, eles não vão conseguir fazer nada contra a igreja do Senhor. Nós não estamos baseados no que os homens dizem, nós estamos baseados naquilo que a palavra nos afirma, e sobre esse firme fundamento nós vamos permanecer até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso que Ele disse: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e prova das coisas que não se veem. Nós não vemos, mas nós temos a fé que nos alcançou da forma que nos alcançou. Agora nós temos que provar, ela tem a prova da sua própria palavra, do que Ele pode fazer, e Ele vai fazer acontecer. Porque Ele fala assim, porque olha bem, o versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho, e pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. O interessante é isso, queridos. A gente tem que entender que tem essas coisas. É bom a gente ter um intelecto, uma fé sobre o conhecimento que temos. É bom a gente ter, sabe, um conhecimento da história. É bom a gente ter, sabe, uma fé nas coisas milagrosas que Deus faz, os milagres, sabe, os dons que Ele deu. É bom a gente ter, sabe, uma fé, sabe, sobre aquilo que Ele pode fazer por nós. Mas a maior alegria de um homem e de uma mulher de Deus é quando entende que a fé salvadora de Cristo te alcançou. A maior alegria do homem é essa. E se eu não me alegro com isso, com que mais eu vou me alegrar? Que mais vai trazer alegria no meu coração? Os discípulos, quando Jesus ele mandou eles sair para fazer uma missão, testando eles, falou: vai, entra lá na cidade, eu vou dar a você poder, vou dar a você autoridade, entra lá e faz as coisas acontecer. Eles entraram, os demônios expeliram o demônio, fizeram tantas coisas, eles voltaram todo alegre. E Jesus olha para eles e falou assim: olha, mas uma coisa eu vou dizer a vocês, não se alegra pelos espíritos submeterem, mas alegra primeiro em seu nome está escrito no livro da vida. Jesus ele estava ensinando o que para eles? Isso é consequência da vida que você tem de confiança em mim, na minha fé salvadora. Não adianta eu fazer coisas extraordinárias, mas eu mesmo não me encontrar com meu nome escrito no livro da vida. Então precisamos voltar para nós mesmos e olhar para nós. Quem eu sou diante de Deus? Qual tipo de fé que eu estou exercendo? Qual o motivo que eu venho à igreja? Qual é o motivo que eu me apresento diante de Deus? Como é que eu olho para os meus irmãos? Porque às vezes tem uns que têm um intelecto sobrenatural, fora do normal. Tem uns que têm um conhecimento profundo, mas julga e critica os outros. E aí? Está baseando na onde? Na fé salvadora ou no seu conhecimento?
Queridos, então nós temos que começar a olhar para nós e falar assim: olha, não é porque eu tenho um conhecimento demais, não é porque eu tenho um intelecto demais, não é porque Deus me usa no sobrenatural que quer dizer que eu sou melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Foi que iniciou o culto. Somos o corpo de Cristo. Ele precisa usar cada um como Ele quer, mas todos precisam ter a fé salvadora. Ninguém pode estar excluído dessa. Tem uns que vai ter os dons de milagre, vai ter uns que vai fazer algo sobrenatural, tem uns que vai ter os dons de ministrar a palavra, de ciência, de conhecimento, mas todos têm que ter a fé salvadora. Ninguém pode estar fora dela, porque se estiver fora, está arriscado do livro da vida. Queridos, então, para nós, pelo tempo que nós temos, eu tenho que encerrar. Diz assim, olha, pela fé Abel, ele ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Aqui no livro de Hebreus está dando testemunho de um homem que foi lá no início da história. Mas aqui em Hebreus já está falando que não é simplesmente por ele ter feito algo, não. É porque ele ofereceu pela fé um culto racional ao Senhor. Independente se estava vivendo na graça ou na lei, ele entendeu que existe um Deus que é digno da sua adoração. E ele, na sua fé, no exercício da sua fé, ele pegou o seu melhor animal e apresentou a Deus como um sacrifício, em dizer para Deus: Deus, mesmo eu não te vendo, eu acredito que o Senhor existe. E o seu irmão foi e viu, imitou ele. E ele não ofereceu a Deus um culto racional. E o seu culto foi rejeitado. Então, quando você vir para a igreja, quando você vir para algum lugar para prestar um culto a Deus, não olhe o seu irmão, apresenta o seu culto racional ao Senhor. Porque quando é culto racional é algo que eu entendo, eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Agora Caim não, Caim ele foi pelo que o irmão fez. Meu irmão fez e Deus aceitou, então eu vou fazer também. Pegou as suas piores coisas e entregou para Deus. Deus falou: não é isso que eu quero de você. Então a fé, ela precisa ser trabalhada em nós. E nós vimos aqui em Abel, depois fala, de Enoque, que foi transladado, mas como é isso? Ele foi tirado sem provar a morte. Mas a Bíblia fala por que ele foi tirado sem provar a morte. Ele andou na terra e ele andou com Deus. Quando anda com alguém, você está muito íntimo com a pessoa, você fica parecido com ela. Você conversa com ela, com a pessoa, fala assim: parece que estou conversando até com fulano, não é? De tão parecido que fica. Ele estava da mesma forma, Enoque. Deus olhando, falou assim: aí a terra, o gênero estava tudo vacaiado, todo mundo complicado, todo mundo errando, e ele mantendo a sua comunhão, a sua intimidade com o Pai. Ele não olhou o que os outros estavam fazendo, ou o que estava pensando. Ele simplesmente falou assim: a minha fé ninguém pode tirar, porque a minha confiança em Deus, ela é verdadeira. E ele então andou com Deus, então Deus teve que tirar ele da terra. E a Bíblia fala que ele foi tirado da terra porque ele teve. Está vendo o que a fé pode fazer? Quando a gente tem fé realmente em Deus que a gente está servindo. Simplesmente falar que conhece Deus, ou ouvir falar que conhece Deus é uma coisa, mas agora você ter relacionamento com Ele, ter intimidade com Ele, ter tempo com Ele, é outra coisa totalmente diferente. Porque Ele vai se revelar a você, e você vai se revelar a Ele. Então nós precisamos ter isso. É intimidade, é ter conversa, é ter diálogo, momento de entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus em secreto. É ter o seu momento. Mas o fulano não sabe o que é que eu vivo. Não precisa, fala com o Pai. Entra para o quarto, vai para o secreto, conversa com Ele. E aí você vai provar a sua fé para Ele. Não precisa de você mostrar para mim que você tem fé, mas mostra para Ele que a sua fé é genuína no Senhor. E aí a Bíblia fala, depois que dá testemunho desses dois, aí ele fala: ora, sem fé
é impossível agradar-lhe. E qual fé é essa? A fé que nos salvou. Cristo. Porque a porta é Ele. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. E ninguém pode ir ao Pai se não for por mim. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 6 ele diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então eu conhecer a verdade apenas não é o suficiente para que eu venha ter fé suficiente. Mas se eu conhecer o Filho me liberta. E aí verdadeiramente eu me torno livre. E ora, para a gente encerrar, diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então não é só de boca, é de relacionamento. Eu costumo dizer que às vezes as pessoas ficam assim, em relação da gente falar de Deus e Pai. Mas vamos entender aqui. Deus, ele se revela como Deus. E quando ele se revelou como Deus no Velho Testamento, os homens ficaram com medo dele. Agora ele volta no tempo da graça. E a primeira pergunta que os discípulos fazem para Jesus, fala assim: olha, como é que nós devemos orar? Jesus, ele ensina e fala assim: olha, ele não falou assim, é Deus que está, não, ele falou assim: Pai nosso. Você já reparou que quando nós voltamos para Deus com uma intimidade dele de Pai, nós como filhos, nós temos um respeito maior? Nós não temos, não é medo de Deus, nós temos temor e respeito como Pai. Deus, ele não quer mais se revelar, porque todo mundo já conhece ele como Deus, mas ele quer se revelar a nós de uma forma mais cativante, mais amorosa, mais próxima de relacionamento. É como Pai. Por isso que Jesus falou Pai nosso. Por que ele não falou meu Pai? Por que ele revelou como Pai nosso? Então nós temos que entender, queridos, Pai sempre quis um relacionamento conosco, mas às vezes nós que fugimos desse relacionamento. Porque às vezes a Bíblia fala: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Põe sobre seus pés em nome de Jesus. Vou só fazer uma oração. Pai, se puder, põe a mão no seu coração. Eu sei que não é por força e nem por violência, mas eu sei que é pelo agir do teu Espírito. Então, Espírito Santo, a tua palavra foi ministrada, e eu sei que ela não volta para si vazia, sem antes, ó Pai amado, vir fazer o propósito pelo qual ela foi enviada. Então trabalha nos corações nesta noite, meu Deus amado, e através da sua palavra, que ao ouvir a palavra, a fé é gerada em nós. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então faça com que esta palavra gere esta fé suficiente sobre o coração de cada homem aqui nesta noite, para que nós possamos viver uma vida plena na sua presença, não só para buscar as coisas físicas e as coisas que vêm para os nossos bel prazer, mas que nós venhamos buscar, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem para nós, que os nossos olhos não viram